Minutos e vamos falar do mercado financeiro que inverteu o sinal hoje, um dia muito mais pressionado. O dólar agora sobe mais de 3%, cotação de venda do comercial passa novamente dos R$ 5,30, Bolsa de Valores cai 1,57% e Bovespa em 94.472 pontos. Nós vamos falar sobre isso com a Adeodato Volpi Neto, que é estrategista-chefe da Eleven Financial. Adeodato, boa tarde. Boa tarde, Denise. Adeodato, o que aconteceu, esse mau humor do mercado? De manhã era ajuste, não é? Ajuste técnico, a justificativa de nova onda de coronavírus aí em alguns países, como nos Estados Unidos. O mercado vem no embalo positivo. Mudou esse embalo? Algum fato relevante novo? Não, Denise, não tem muito o que justificar que não seja um fluxo natural. A gente vem de uma onda compradora muito forte, de uma recomposição dos ativos depois de tudo que aconteceu no mês de março, mas é super importante entender que toda a liquidez injetada que fomentou parte desse fluxo, desse ímpeto comprador, ela vai acomodando, ela vai se ajustando às próprias expectativas estruturais. O calendário está andando e a gente tem visibilidade de que a saída não é tão simples assim no caminho da normalização. A gente vai chegando no momento em que, por exemplo, começam os movimentos mais relevantes para o começo da campanha presidencial norte-americana. As relações internacionais serão objeto de muita discussão, mas, acima de tudo, a gente pode... Você já sabe, eu já disse isso para você várias vezes. Eu evito tentar encontrar justificativa para o que acontece todos os dias. Acho que a gente tem um comportamento, falando do dólar, que tem sim uma justificativa, que é uma compressão brutal nas taxas de juro brasileira. Então você mexe muito no diferencial de juro, como a gente tem um prêmio de risco ainda incerto, principalmente por conta do componente fiscal, traz esse excesso de volatilidade no câmbio, que é muito ruim. O comportamento de bolsa é absolutamente normal, a bolsa subiu que nem um foguete dos 61 mil pontos até os 96, quase 97 mil pontos. A gente está agora em 94.403, com queda de 1,64, chegou a bater 93.200 hoje ao longo do dia. A pressão era muito maior perto da hora do almoço, mas agora, enfim, é uma queda absolutamente normal. O mercado norte-americano cai um pouquinho mais que a gente hoje, mas também vinha subindo que nem um foguete. Então, hoje é um dia daqueles em que a gente cai naquela extraordinária explicação que o mercado está caindo porque tem mais gente vendendo do que gente comprando. E nós temos um movimento na Europa até pior. Nós tivemos a Bolsa do Reino Unido em queda de 3%, na França também quase 3% de queda. Então é um ajuste pesado que acaba chamando a atenção, mas a gente tem tido essas extremas volatilidades aí para cima e para baixo, numa tendência positiva, como você ressaltou, essa recuperação importante das bolsas de valores, o dólar caindo por outros fatores. Agora, Adeodato, quando o mercado entra nesse embalo mais favorável, a impressão que se tem é que o mundo superou as dificuldades que foram colocadas pela pandemia, e a gente ainda tem essas dificuldades presentes, não é? Denise, lá eu cumpri o papel do chato novamente. Você já sabe que eu faço isso com uma frequência espetacular, né? Mas quanto maior a convicção do mercado, mais alerta eu fico, até por dever de ofício. Eu acho que o mercado negligencia, assim, alguns aspectos de risco super importantes. O mercado começou a tradear, né, como a gente fala, o ano de 2021, quase que jogando fora o ano de 2020, mas precificando 2021 a partir de um caminho de normalidade ou de normalização ao longo desse segundo semestre que estava super longe e começa a segunda-feira, né, o segundo semestre. Então, a gente ainda tem muita coisa a resolver. Acho que os danos à atividade econômica serão brutais, tanto aqui quanto nas principais economias. Os dados, os indicadores do segundo trimestre vão chamar muita atenção. A gente continua projetando uma queda de PIB superior a 8% aqui no Brasil, tem destruição de produto potencial,
tem riscos aí bastante relevantes. Há uma discussão agora que é bastante importante para essa volta em relação à extensão do auxílio emergencial, mas que muito pouca gente parece se preocupar no mercado, eu digo, com o impacto fiscal disso e com as derivadas no prêmio de risco. Acho que assim, é hora de ficar muito atento, Denise, e com tanta liquidez, com tanto dinheiro injetado, as oscilações, a amplitude e a intensidade das oscilações tende a ficar muito forte mesmo. Então, é mais ou menos como tomar um cuidado para não ficar de frente para a onda, porque ela vem muito forte. É como se você estivesse no movimento inflacionário aí, que você tem gastos demais, de aquele dinheiro sendo colocado, os preços sobem, isso acontece com os ativos, e de repente tem uma acomodação, é dinheiro demais em circulação. Agora a gente vê os vários governos ainda tentando driblar o que a gente tem de concreto em relação aos danos que as economias sofreram com a pandemia. A gente combina uma máquina de estímulo monetário via os bancos centrais e estímulo fiscal via dívida. Lembrando que boa parte dessa dívida vem sendo absorvida pelos bancos centrais. Cria-se uma relação simbiótica aí entre estímulo monetário e estímulo fiscal que eu acho bastante perigosa e que um dia vai chegar essa conta. Agora resta saber qual é o tamanho do tempo que pode ser comprado. Aparentemente o tempo que pode ser comprado é grande, pelo menos grande o suficiente para que se passe esse ciclo aí, pelo menos 1, 2, 3 anos à frente, para que se volte a discutir isso. Agora, tem coisas ligadas à economia real, taxa de mortalidade das companhias, que impacta produto potencial, impacta a geração de riqueza, impacta a arrecadação. Então, os governos se endividam e você tem uma perda brutal de atividade. Ele cresce a dívida e diminui a arrecadação, isso é muito ruim. Então, você tem que emitir mais dívida, e o Banco Central te suporta. É um ciclo que não é virtuoso, e vai ser transformado em algum momento em preço. O mercado vem subindo com um ímpeto muito forte, impulsionado pela liquidez, quase que ignorando o componente de preço. Em algum momento, alguém vai começar a pensar e dizer assim, tá, tudo bem, vamos comprar. E aí, uma hora alguém vai dizer, tá, mas por este preço, até ouvi essa frase, importante dar o crédito, ouvi essa frase de um dos grandes gestores que o Brasil tem, que é o Rogério Xavier, sócio da SPX, ele falou numa live que a gente batia um papo semana passada, ele falou, e a hora que alguém perguntar, tá, mas por esse preço, será que eu vou comprar ou vou vender? Por enquanto ninguém está perguntando, está todo mundo comprando. Então esses ajustes são super normais, super. O mercado hoje não tem absolutamente nada de anormal. Quando eu olho aqui, enquanto a gente conversa, para o volume negociado, a gente está falando, caminhando para a última hora de pregão com aproximadamente 15 bi dentro do Ibov, para uma média dos últimos 30, 45 dias em torno de 22, 23 bi, ou seja, é mais um dia abaixo da média de volume negociado. Então, o que tem acontecido, principalmente com a Bolsa aqui, é que ela cai com um volume inferior ao volume registrado quando ela sobe. Isso é um dos indicadores de que a tendência compradora ainda é forte, mas tem que ser muito alerta, cada vez mais alerta, seletividade, e os critérios de alocação vão ser mais importantes a cada dia que passa. E é importante levar em conta, mesmo desse embalo geral do mercado, que deve ter suporte para continuar avançando, que nem todos os setores vão ter a mesma reação, nem todos os setores sofreram da mesma forma a pandemia. Tem alguns que podem se sair muito bem, outros vão ser extremamente castigados por um longo período, e isso vai ter repercussão quando se tiver uma análise efetivamente mais técnica, não? Eu vou ainda mais longe. Dentro dos próprios setores, vai ter companhia que vai sair muito melhor do que outras. A gente vai ver um determinado setor em que tem um player protagonista que vai sair destruído. Todo mundo vai sair machucado. Alguns vão ficar pelo caminho, outros vão sair com cicatriz, outros com sequela. Eu acho que a turma da cicatriz tende a se beneficiar na saída. Agora vai ter gente com sequela, então não generalizar também é um componente importante, porque intrasetorialmente falando a diferença pode não ser pequena entre protagonistas.
É isso, conversamos aqui com a Deodato Volpi Neto, que é estrategista-chefe da Eleven Financial. Deodato, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, um abraço.